Bom dia, meu povo! Bom dia! Olá, olá! Tudo bem? Como que você está? Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Por favor, quem já estiver por aí, pode comentar aqui se está me ouvindo bem. Como que vocês estão, gente, nesse feriado de 21 de maio para a gente falar sobre um tema tão legal. Eu comentei esses dias que é uma questão que eu trabalhei muito em mim, né? Esse apego com os animais e as minhas vulnerabilidades em ver eles no que a gente julga ser um sofrimento, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu convidei uma pessoa muito especial e com uma sabedoria imensa para trazer mais clareza para este momento. Então, sejam todos bem-vindos, quem estiver chegando por aqui, quem vai chegar depois, assistir no gravado também, gratidão por você estar aqui reservando esse tempinho para conversar com a gente. Bom dia, Anderson, bom dia, Fê, bom dia a todos que estão chegando. Nós vamos falar hoje sobre como lidar com a dor emocional que a gente, né, ser humano, sente ao ver os animais em um processo de vulnerabilidade. Hoje a gente não vai trabalhar questões de invalidar essa dor de forma alguma. A gente sente, a gente não tem como não sentir esse abalo. Mas hoje a gente vai se fortalecer com algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para suavizar um pouquinho, né, essa dor e nos fortalecermos e fortalecermos também os nossos animais de estimação, ok? Então eu já vou chamar a minha convidada, que eu vi que ela já chegou. Olá, pessoal, bom dia, Daisy, bom dia, Giuseppe, olá. E aqui estamos com a Silza, Nata e a Belita. Olá, meu amor. Claramente ela quer participar, gente. Que linda! Bom dia, Belita. Bom dia. Bom Fala dia a assim todos que também. estão chegando. Bom dia, Maristela, Ana Karina. Tem um pessoal bem bacana aqui que reservou esse tempinho nessa segunda-feira de feriado para conversar com a gente, Sil, com esse assunto que é importante, né, a gente tratar. Muito, 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 muito. Ai, Belita, você é linda. Eu que vou facilitar hoje, minha humana tá sendo só a voz aqui, queria deixar bem claro, tá, gente? Minhas Ok, eu humanas. deixei a porta aberta, se por acaso a Amora quiser chegar, mas ela tá tão gostosa no solzinho que eu acho que ela vai ser a contribuição de lá. É. Os outros também. O Cook já estava antes da live. Eu vou colocar aqui, tá, filha? Depois aparece. O Cook também estava antes da live, já estava todo falando aqui. Bambina também. Então, assim, já deram um recado de que quem está falando são eles. A gente que pode Ah, que aparecer lindo. aqui e conversar, né? Mas o que mais é possível. Ai, que legal. Bom dia então a todos e ao pessoal que vai chegar depois também, né? Possivelmente a gente vai deixar essa live gravada. Já pode comentar aqui embaixo, né? De onde você está nos assistindo, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto. Eu acredito que se você está aqui é porque você quer saber mais sobre esse assunto, né? Mas eu Acho vou que sim. começar essa nosso bate-papo conversando um pouquinho para saber quem Belita é. tá dando rabada em vocês, gente. Desculpa. Eu não tô... Se acontecer alguma coisa, é a Belita. Não fui eu. Querida. Mas eu quero que a Sil se apresente, então, para o pessoal que está aqui. Afinal, a gente está no meu Instagram, então tem bastante gente que está chegando porque já me conhece, já conhece a minha energia. Bom dia, Jaque. Bom dia, Sandra, o pessoal que está chegando agora. Ai, acho que eu não Então, vejo comentários, tá, gente? Só vou avisar porque não tá aparecendo pra mim. Qualquer coisa eu já não estou ignorando ninguém, tá? Só, você recebe as perguntas energeticamente, qualquer coisa também. tá bom. Quem estiver aqui e quiser então fazer perguntas também pode deixar, né, sua contribuição. Mas vamos lá, vamos saber quem é a Silza Nata. Quem sou eu? Por, Quem sou por eu, favor, gente? conte um pouquinho para quem está chegando aqui, está te vendo talvez pela primeira vez, né? Quem é você e quem é essa gata linda que está aí? Não tem... A gata sou eu,
tá? Essa é a Belita. Eu sou Silvia Zanata, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness e da especialidade de conversando com os animais e também de especialidade de conversando com as entidades. Tenho várias outras formações também. E hoje, realmente, a minha especialidade são esses pecanos aqui. Essa coisa gostosa que veio de presente para mim. Eu falei assim, eu sei. Eu vou dar uma rabada. Hoje eu sei que eu sou deliciosa. Já dei meu recado, vou embora agora que eu vou ficar com meu irmão. Então, hoje eu trabalho muito com animais, qualquer tipo de animais, com essas ferramentas de Access Consciousness que traz ali ferramentas pragmáticas para a gente se comunicar com os animais. Maravilha! Isso! E quem Dando quiser classes, conhecer sessões e tudo mais, e quem quiser conhecer mais, a Sil Zanata pode acessar o Instagram dela, que lá tem bastante conteúdo, Universo Sil Zanata. Depois eu vou deixar aqui nos comentários também, no final da live, nos comentários fixados. Mas então, o que me trouxe essa ideia de chamar a Sil para a gente conversar sobre esse assunto? Muitas vezes eu recebo pessoas amigas, né, tutoras que falam para mim que tá muito difícil. Tá difícil ver o seu animalzinho passando por algumas questões que muitas vezes abalam realmente, né, as nossas emoções. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas como eu comecei falando, a gente não vai invalidar esse sentimento, né, Sil? A gente vai trazer algumas formas da gente conseguir lidar com isso, perceber quando que tá pesado demais, né, quando que passou do limite, e como a gente pode melhorar tudo isso. Então, eu estava pensando, né, como a gente poderia trazer esse assunto e conversar sobre isso, e eu fui um pouquinho mais para trás. Eu pensei o seguinte, antigamente eu não via isso, assim, desse apego tão grande pelos animais. Pelo menos, vou citar o meu exemplo assim. Os meus avós, eles tinham gato, mas era o gato do lado de fora. Aquele gato que eles... É verdade. Né? Davam leite, arroz e vai caçar os ratos, né? Vai caçar, vai fazer seu trabalho, sim. Hoje em dia, eles dormem junto com a gente, né? Então, o que foi que mudou, né? Onde foi que mudou esse sentimento? Você também percebe que antigamente era diferente? Foi muito engraçado que, gente, ela me mandou a pauta daqui de hoje, tá? Antes, foi muito engraçado. Eu falei, gente, que preparada essa mulher. E eu tava lendo isso daí, me chamou muita atenção quando você escreveu isso na pauta, Aline, porque nunca me dei conta, para falar a verdade. Sou uma pessoa que não fica observando muitas coisas, tá? Mas quando eu li aquilo, eu fui para minha avó, né? Fui levada ali diretamente para minha avó e para uma coisa ali que a minha mãe, ela nasceu numa fazenda, era roça antigamente, para falar a verdade, não era nem fazenda ali, ela era uma parte ali era subdistrito, hoje é subdistrito de Campinas, na época era uma cidade, era Sousas, e nasceu no meio, literalmente ali, de vários animais, assim, pombas, galinhas, coelho e não sei o que, não sei o que lá tal, e tinha peru, tinha todo tipo de animal ali. E eu lembro de uma história, na hora que eu li ali, veio já essa história da minha avó quebrando o pescoço do peru ali, embebedando o peru, né, para ficar com a carne gostosa. Eu nunca entendi essa, eu ria pra caramba, porque o peru saiu todo bêbado ali, não sei o que lá, tá, e minha avó atrás do peru, pra depois quebrar o pescoço, depenar e fazer de almoço, janta, sei lá o que era ali para eles. E era comum isso, né? Era uma coisa assim, era o alimento. Exato. Era o alimento ali. E isso não invalidava eles gostarem ou não ali dos bichinhos tal, né? Eu acho que tem mesmo que você falou, né? Os gatos ficavam do lado de fora. Gatos que hoje em dia ali dormem aqui, na tua cara, não sei o que, passam na live, não sei o que lá tal. Hoje são muito juntinhos realmente, e antes não é que não tinha esse gostar, não sei, eu não percebo isso, mas era uma coisa muito mais, como a natureza funciona. Acho que era mais comunhão com a natureza do que
o apego que é hoje, que você perguntou ali, quando será que isso começou, nessa diferença? Quando começou a mudar e alguma coisa assim? Uhum. De novo, quando eu li a sua pergunta e eu fui fazer perguntas, assim, honestamente eu não sei quando isso começou a mudar, mas eu percebi tanta coisa que aconteceu no mundo, né? Que muitas pessoas pararam de escolher ter muitos mais filhos, não sei o que, não sei o que tal, então trouxeram até os animais como até substituição de um filho, tratam muito melhor ali do que qualquer pessoa, qualquer filho no sei tal. Eu vejo isso com todos os meus clientes. Sim. E é uma coisa assim que não estou dizendo que é errado, tá, gente? Mas é que realmente substituiu ali uma pessoinha. Um filho mesmo e compra roupas como se fosse filho, só falta levar para a escola, para falar a verdade. E muitos têm, né? Quando é cachorro ali, para não deixar Vai na sozinho em casa, creche, né? leva para creche, para escolinha, não sei o que lá tal, e faz realmente uma rotina como se fosse filho mesmo, né? E aí entra só um pouquinho de preocupação, ali você tornar aquele animal o seu relacionamento primário ali, né? E até substituir, não ter mais pessoas em volta ali, e realmente colocar. E eu tô falando aqui, por favor, prestem atenção, não é de julgamento isso, tá, gente? Mas é que realmente coloca uma responsabilidade naquele bichinho, que pode ser cavalo, cachorro, gato, peixinho, seja lá o animalzinho que for, Sim. coloca uma responsabilidade nele de você é meu amor, você é minha vida e eu não vivo sem você e só você interessa para mim. E é aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque daí que entra tudo que você gostaria de trazer aqui na live, né? Da saúde emocional dos tutores e tudo mais, né? Isso acontece uma coisa. E fica pesado também para eles, eu acredito, né? Muito. Uma grande parte das questões que a gente acompanha hoje de doenças emocionais nos animaizinhos, eu acredito que venha desse peso que a gente coloca neles, dessa responsabilidade. Oi, Cookie! Gente, para quem está chegando agora, esse é o Cookie, o lindo gato da De Silza barriga para Nata. cima, seduzindo vocês. Ele está enviando a sua contribuição para esse momento. Não tenho maturidade, gente. Ai, ai. Então, como eu estava falando, que acaba que esse apego emocional coloca neles uma carga, né, que não é deles, que eles às vezes não conseguem lidar com isso, né? Então, como a gente comentou, o intuito dessa live é trazer a consciência para nós, né? Como a gente pode melhorar isso em nós. E como a Sil falou, não é um julgamento de forma alguma, é Eu uma trato forma como filho, realmente, tá, gente? Eu trato né? como filho, tá? Mas é como a gente pode tornar isso mais leve, Mais leve. né? Então, existe uma necessidade, eu acredito assim, da gente conseguir distinguir, né? Ter um feeling assim para entender quando que essa emoção, esse amor que a gente sente por eles, tá ficando, digamos assim, um pouco além do que eles podem carregar. Eu Te queria começar um pergunto, pouquinho. Deixa tá, eu ir um pouquinho para trás, Aline. bora. Tipo assim, primeiro, gente, eles são animais. Eles não Nós são também. gente. Nós, Nós somos animais pessoas. E sim, sim, obrigada por ter trazido isso. Nosso corpo é um animal mamífero, tá, gente? Não sei se vocês lembram da escola, vocês aprenderam animal mamífero, tá? Mas a gente é animal pessoa. Eles são animais da natureza, tá? Eles são animais de exato. floresta, eles não foram feitos para ficar dentro de casa, tá? Vamos começar por aí. É animal. Não são bebês, tá? Vamos chamar assim, não são crianças, tá? Eles começaram a entrar na nossa casa. Quem estuda gatos, principalmente, eu tenho mais especialidade em gatos, assim, que eles me ensinam muito. Eles que foram se domesticando, para falar a verdade. Eles foram entrando nas nossas casas ali e eles escolhem os animais. E eu tô falando dos gatos especificamente, que todo mundo já conhece um pouco disso, tá? Mas eles foram entrando nas nossas casas ali para contribuir com a gente, tá? Seja no começo era para casa de ratos, né? Até que ele me trouxe ali para caçar ratos, não sei o que, não sei o que tal.
Os cachorros, na verdade, a gente tinha muito para proteção, para caça, sempre tinha Para um fazenda, intuito né? ali para fazer, exato, para juntar as Juntar gado. ovelhas, né? Uhum. Tinha um trabalho ali, os cavalos, que tem um mega trabalho, uma mega parceria de levar as coisas, assim, eles são trabalhadores mesmo, tá, gente? Isso que pega bastante, porque começa a tratar como gente e fala, ah, ele tá trabalhando demais, ah, ele não sei o que. Os cavalos, por exemplo, eles vieram para isso, para trabalhar, eles levam até, e eles têm força para isso, é uma parceria. Não tô tirando que tem gente que maltrata, tem gente que... Não é esse o caso, tá? Eles vieram para isso. Os cachorros, eles protegem, eles têm esse instinto de proteção ali com a gente. E é legal de tê-los ali fazendo o trabalho deles. Os gatos, nossa, os gatos, eu falo que eles são outro nível, o gato, né? Que eles têm também milhões de trabalhos ali, inclusive com entidades e tudo mais ali de proteção espiritual, não sei o que lá tal. E tratando como criança, muitas vezes a gente acaba tirando isso do coitado, tá fazendo muita coisa, coitado, não sei o que, não sei o que, e acaba invalidando, inclusive, o próprio animal. Ele é animal. E sim, eles entraram nas nossas casas por uma parceria para contribuir com a nossa vida, mas não deixarem de ser animais. Uhum. É uma parceria continuar sendo quem eles são. E aí que entra a melequinha toda, né, Aline? Porque daí a gente começa a invalidar o que eles são para fazer deles o que a gente quer, uma bonequinha, né? A maioria das pessoas ali trata ali com que é de apoio emocional. Inclusive tem coisas muito sérias sobre isso, também não tô falando errado, tá, gente? Mas é que substitui outras coisas ali e realmente traz um peso muito grande pro animal. Sabe o que me veio também é que a gente, nós humanos também perdemos um pouco dessa conexão com a natureza também, né? Muitas vezes a gente está fechado numa caixa, não olha a luz do sol, não vê a luz da lua, não pega, né, um sereno. Isso também nos Não pega um sereno, distancia. adorei. É, é nos separa da comunhão que a gente é com a terra, com a natureza. Ontem, por exemplo, eu fui num almoço de Páscoa, ele foi num restaurante com os meus pais, não sei o que tal, e tava chovendo. Eu adoro pegar chuva, eu curto sentir a chuva na minha pele, fazer parte daquilo, não sei o que lá tal. E o cara do restaurante veio ali correndo com o guarda-chuva, todo atencioso, não sei o que. Aí tava minha mãe e meu pai, eu falei assim, pode dar o guarda-chuva para ela. E eu delicadamente ali saí assim, não queria invalidar o que ele estava fazendo, estava sendo muito gentil ali, não sei o que lá tal, mas eu falei assim, eu gosto de tomar chuva. E realmente tomei a chuva ali, estava tão gostoso ali, aquela coisa. Não precisa disso também, tá, gente? Mas é uma coisa que eu moro em apartamento, eu não saio muito ali, não vou para fora do tal. E ontem eu saí e eu passava ali, tinha uma árvore, e ela falava, oi? Aí eu colocava a mão na árvore e dava uma derretida. E a gente perdeu mesmo, porque foi crescendo, fomos ficando em cidades, não sei o que tal. E é evolução isso, tá, gente? Não é errado de novo, mas é se permitir também estar ali presente com isso e recebendo disso. E aí a gente entra naquele ponto que eu ia comentar, né, sobre quando a gente pode perceber que isso está sendo um desconforto para nós, que está chegando a parte angustiante. A Ana Karina comentou antes Eu ia aqui até falar que isso. tem pessoas que não viajam para não deixar o animalzinho sozinho. E eu super me identifico porque durante 2 anos da minha vida eu não viajei. Eu só queria ficar com a Amora, então eu tive que trabalhar em mim isso, né, para poder viver, né, para o Anderson poder sair de casa, pobre coitado. Então é uma questão quando que chega nesse ponto e um alô para todo mundo que está chegando aqui. Tem a Letícia lá de Sinop, no Mato Grosso, mandando um alô, que legal, né, gente de todo o país. Então quando que chega nesse ponto que fica realmente um alerta para nós? Eu acho que é uma questão, Aline, de começar a ficar presente na sua vida para começar a reparar exatamente isso. Ah, não vou porque meu gato isso, não vou porque meu cachorro não sei o quê, não vou porque não sei o que. Quando você começa a usar o seu animal de estimação como desculpa para não sair, para não viajar, para não fazer as coisas,
começa a prestar atenção nisso, se realmente é uma verdade ali, ou se você está usando ele. Já começa por aí, são duas situações diferentes. Será que realmente ele precisa de você? Ou você está usando ele como uma desculpa? E isso eu aprendi com os meus gatos. Uma hora que eu falava assim, eu adoro fazer tudo online, tá, gente? Eu realmente gosto de ficar em casa, não sei o que, é uma preferência que eu tenho. E tinha uma época ali que eu falava, não vou viajar, não vou para tal classe, porque eu não quero deixar eles. Eu não vou para tal não sei o que, porque eu não quero deixar eles. Não sei o que. Chegou um dia ali, eu com o seu comunicador animal ali, e eu olhei para eles e os três me olhando assim com aquela cara, os três, tá? Queria deixar bem claro, assim, me olhando assim, tipo assim, sério mesmo que você não tá viajando por nossa causa? Verdade isso? Eles me olharam assim, principalmente foi o Cook, que mais olhou e falou assim, isso me dói. Aí eu falei, uau. Caiu aquela bigorna ali, né? Ó, até Consciência. fico até sentida ali quando eu lembro disso. E na hora eu falei assim, desculpa por usar vocês, culpar vocês por algo que eu não tô com vontade de fazer, na verdade. E eu percebia que eu que não queria viajar, não sei o que, não sei o que tal. E realmente eu adoro ficar com eles. Só que colocar esse peso neles de não faço por causa deles, estava doendo neles. E eu falei, ok, desculpa. E a partir de agora eu vou olhar para isso com carinho. Não é. Viajo bem mais, inclusive, comecei a viajar bem mais e muito mais tranquilo agora. Porque eu sei que. E daí tem várias ferramentas, tá, gente? A gente pede para eles para trazerem as pessoas que eles querem cuidar, para trazer informação de escolinha que eles querem ir, que vai ser mais contribuição para eles. Existem várias ferramentas ali que a gente pode fazer para que eles fiquem bem e puxão de energia para estar sempre conectado enquanto a gente está bem, entre aspas, separado ali, os corpinhos não estão no mesmo ambiente. Então, existem várias ferramentas que a gente pode usar ali para estar sempre conectado com o animalzinho e perceber ainda a energia dele, seja lá aonde a gente estiver. Então, dá para fazer coisas diferentes, mas a sua pergunta mesmo é estar presente para perceber se você está começando a usar os seus bichinhos de estimação como desculpa. Aí, olha para você. Muito bom. A Ana Karina comentou que ela que ela viaja tranquila só porque fica com as sobrinhas dela, né? A Gaia, no caso. E eu acho que até a Gaia que escolhe essas duas Quase tias nada. aí para cuidar, né? E tem um comentário aqui da a nobre consciência, perdão. Quando eu saio, um pouco fico me sentindo culpada em deixá-los em casa e não levá-los para passear. Então, esse sentimento de culpa também, né, que às vezes acaba deixando a gente, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, e é exatamente isso que a gente quer chamar a atenção, né? Ok, essa culpa, né, ela é algo realmente, é verdade isso? É verdade que você se sente culpada, né? Quando Essa culpa, ela é real ou ela é uma distração? E exatamente isso que a gente traz. E outra, é realmente comunicar com seus animaizinhos e perguntar para eles. Eu sei que vocês devem estar mexendo mal louca, aqui talvez algumas de vocês não tenham ferramentas e tudo mais disso. É o que eu faço, tá, gente? Então vocês vão escutar aqui, sou louca mesmo e tá tudo certo. É perguntar ali para eles que ponto de vista que eles têm sobre isso. Vocês vão ficar tristes se eu sair, não sei o quê. E o que eu percebi com eles, o que eu aprendi com eles, gente, tudo que eu aprendi foi com eles, tá? Eu vou para as classes, eu aprendo, tenho manuais, tenho ferramentas, e eles me mostram no dia a dia. Eles me ensinam o que isso é, tá? Eles vão me mostrar, eles meio que falam assim, ok, você aprendeu a teoria, agora vamos para a prática. Aí tem com os próprios animais isso. E eles me trouxeram muito essa consciência de que quando eu tô com eles em casa, é uma rotina. Então, eles pedem comida a hora que eles têm fome, quando eu tô em casa. Então, porque isso é uma das coisas, por exemplo, porque eles comem 5 vezes por dia, e eu tenho não sei o quê, daí eu vou viajar, não sei o quê, quem vai cuidar, blá, 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 né? Quando eu saio, é completamente diferente. Eles sabem que eu não tô aqui e muda a rotina, inclusive, do corpinho deles. E outra coisa que eu faço, quando eu vou viajar, eu converso com eles, eu falo, vou ficar um tempo fora, quem vai cuidar de vocês, como vocês quiseram, inclusive trouxeram, vai ser tal pessoa, ela vai vir 2 vezes por dia.
Então, corpinhos lindos, maravilhosos, essa é a hora de comer, não sei o que tal. E é tão diferente quando eu não tô em casa, eles comem muito menos, porque, na verdade, não tem a mesma rotina. Eu não tô aqui e eles sabem disso. Não tem aquele estímulo, né? Toda vez que eu levanto, a Amora vem de atrás. E aí, quando ela vem de atrás, ela dá uma bicadinha na comida. Quando a gente não tá, o que que ela faz? Ela Dorme. dorme. Então, ela não levanta, né? Eles brincam entre eles, eles fazem a rotina ali sem eu estar presente com o meu corpo. Eu falo isso, tá, gente? Porque eles estão conectados comigo o tempo inteiro, eu tô ali conectada com eles, eles sabem disso, só que o meu corpo não está presente com ele ali, com o corpinho deles, tá? E eles sabem disso, tá? Eles não são idiotas, tá, gente? O bichinho não é burro, tá? Eles sabem disso. Então, assim, e quanto mais clareza a gente trouxer, olha, vou estar fora, vou ficar fora. E não precisa tempo ali, porque o tempo é um construto, eles não têm isso daí do tempo. E tem ali, eu sempre, quando eu saio de casa, eu já mando uma imagem para eles de eu voltando, fazendo carinho da volta ali. Então, tá para deixar tranquilo que eu vou voltar. Eu não tô abandonando, não sei o quê, porque tem alguns animais que têm isso também. Então, eu já mando uma imagem deles de eu voltando com mala, não sei o quê, não sei o que lá tal, e já brincando com eles. Então, eles sabem ali que a gente está conectado. E é outra rotina, é completamente diferente e eles vão ficar bem. É, Na natureza, gente, quando não tem a gente, eles se viram, eles fazem tudo, eles não têm veterinário, eles não têm comida na hora que a gente pede, não, eles vão caçar, é. tá? Então, assim, são animais. É diferente entrar na nossa casa e ter uma rotina diferente, foi uma adaptação diferente? Sim, tá? São animaizinhos que provavelmente se colocar na natureza hoje, talvez não sobreviva, inclusive, tá? Foi modificando com o tempo, mas ainda são animais, tá? E eles não É, são bestas. e muito disso eu acho que é criado também pela nossa mente, né? Esse medo de que eles não vão ficar bem, a nossa mente vai criando essa projeção de uma dificuldade, de uma, né? Então, só vou dar oi para a Aline, que é de Brasília, ela comentou aqui que também está, né, espalhada pelo Brasil. E já vamos responder também a pergunta da Letícia, né? Mas o que eu ia comentar, assim, que a gente vai expandindo essa preocupação, porque é a nossa mente que vai criando isso, achando que eles não vão ficar bem, que eles. E aí é um ponto que a gente vai entrar também na live, né? Que eles estão Sem dúvida. sofrendo, né? Porque uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Então já fica spoiler que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos só ver a pergunta da Letícia, que ela escreveu assim: como lidar com a ansiedade de separação? A minha York está dando sinais disso. Então Tá. fica para si. Vamos falar, tem duas coisas aqui, tá? Uma coisa que a Aline trouxe, que a nossa mente, tá? Tem duas situações. Tem sim vários animais que já passaram por outras coisas, por abandonos e não sei o quê. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Na verdade, a maioria já passou por isso, por quê? Outras vidas. Eles Né? lembram, tá? E muitas dessas vidas a gente foi caçar e não voltou, tá? Foi pra guerra e não voltou. Tá? E eles lembra que eu acabei de falar que agora que quando eu tô saindo, toda hora que eu tô saindo, eu já mando uma imagem para eles que eu tô voltando, que eu vou brincar com eles, nos tal. Isso é uma das milhares de ferramentas que a gente pode fazer com isso, tá? Porque existe sim, pode ser, e daí depende de cada animalzinho, tá, gente? Nunca assumir que é, pelo amor de todos os deuses, tá? Pode ser que ele tenha, assim, alguma lembrança de que ele foi abandonado, inclusive por você, em outras vidas, que você falou que ia caçar e não voltou nunca mais. Existe isso, sim. E daí tem os animais que ficam, sim, apresentam o que a gente chama de ansiedade, principalmente cachorro ali que gosta mais de companhia, não sei o que, não sei o que tal. Eles ficam, a gente fala ali que sente muita falta, fica chorando, não sei o que, não sei o que tal. Então, tem essa parte ali que a gente pode olhar em sessões, em classe, não sei o que tal, e começar a ver com um animalzinho, ser coisa de outra vida, e usar ferramentas para ir transformando essa sensação de abandono. E tem a parte maravilhosa, que é o que a Aline, que é da nossa mente.
Quando a gente fala, gente, e presta, se vocês não escutarem mais nada dessa live, presta atenção só agora, tá? Que é, para mim, chave essencial quando se trata dos nossos bichanos. Quando a gente pensa alguma coisa, até às vezes antes da gente pensar, para o pensamento ser formado, a gente já tem uma energia ali de algo que vai se transformar no pensamento, de ele vai ficar sozinho, ele vai ficar ansioso, ele vai não sei o quê, ele vou ficar culpada, eu não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso, o que acontece? Eu costumo dizer que os animais são detectores de ponto de vista, tá? Literalmente. Eles percebem tudo que a gente está pensando, sentindo, se emocionando, porque o nosso corpo vibra de maneira diferente. E a nossa Acelera o coração, respira mais rápido, a gente muda tudo o é uma físico química. e eles percebem, não tem como não. Literalmente, Apple dando joinha ali, eles percebem que o nosso corpo tá ali de maneira diferente, porque o nosso corpo começa a vibrar diferente, e a nossa primeira linguagem é a energética, tá? Não é português, não é inglês, não. É assim que a gente se comunica, é energeticamente, eles percebem ali o seu ponto de vista, e lembra que eu falei ali no comecinho, eles vêm para nossas casas para serem contribuição pra gente? Eles falam assim, a minha humana pensa que eu estou ansioso, vou ficar ansioso para ela. Vou Para dar isso agradar. para ela. Porque eu tô aqui para contribuir com ela. Se é isso que ela vibra de mim, vou dar isso para ela. Simples assim, sem ser certo ou errado. Ele percebe o que está sendo falado dele e ele faz. Tá? Então, principalmente animaizinhos que falam assim, meu animalzinho fica engordando, só engorda, só engorda, só engorda. Cada vez que você fala isso, ele vai fazer mais ainda por você. Meu animalzinho tá perdendo peso, tá? Sempre, qualquer coisa, tá perdendo peso. Meu animalzinho é muito agitado. Ele late muito. Tudo que você fica repetindo sobre comportamento, sobre coisas do corpo dele, você tá vibrando isso e o seu animalzinho vai fazer para você. Isso, de novo, sem ponto de vista de ser certo ou errado. Eles não têm a mente Esse lógica julgamento. que vai falar assim, não, mas ser gordo é não sei o que, não sei o que tal, não faça isso que vai criar alguma coisa no seu corpo. Eles não têm isso. A minha humana pensa isso, minha tutora pensa isso de mim. Eu adoro minha tutora, tô aqui para contribuir com ela, então eu vou fazer isso por ela. Então, gente, pelo amor de todos os Deus, que aqui é, de novo, aqui, ó, como lidar com a ansiedade de separação. New Yorkshire tá dando sinais disso. Então, assim, primeiro, tem várias coisas que podem ser feitas com ela para ver se realmente é uma questão dela ou se você tá criando isso para ela, dizendo que tem ansiedade de separação. E, gente, a maioria das sessões que eu faço é o tutor, não é do animalzinho. O animalzinho muda muito facilmente, eles estão dispostos a deixar as coisas para trás, e daí tem que trabalhar o tutor, porque na hora que eu libero do animalzinho isso daí, se o tutor continua com o ponto de vista, mas será que ela não vai continuar ansiosa? Já recriou. Já recriou. Simples assim, porque a gente é potente. E o animalzinho vai continuar te dando isso. É aquela história que a gente volta ao começo, né? Trabalhar a gente, cuidar a nossa mente, o que a gente está emanando para eles. Não é algo simples e fácil. Não estamos dizendo isso aqui, né? Ninguém tá falando treino, ninguém está falando isso. É um treino. Mas aqui a gente está querendo trazer um pouquinho mais de consciência sobre esse assunto. Para que a gente olhe primeiro para nós, para depois ver o que o nosso animalzinho está trazendo, né? E o que a gente pode melhorar a partir disso. E como a Sil falou, eles vieram para nós, eles nos escolheram para estar aqui como uma contribuição. Então, essa também é a missão deles. Nos trazer consciência para essas coisas, esses caminhos que a gente pode melhorar, né? Se eu não tivesse passado pela separação da Amora, né? Que eu não conseguia sair de casa, talvez eu nunca tivesse trabalhado isso em mim, né? Então, o que essa ansiedade de separação está querendo me mostrar? É isso.
como eu posso melhorar isso, né? E qual é o caminho? Quais são as pessoas que vão contribuir para que isso melhore com mais gentileza e com mais facilidade, né? E E assim vai olhar indo. para tudo isso que eles estão mostrando para a gente, todo e qualquer comportamento que eles estão mostrando, se você percebe, porque existem comportamentos que são da natureza, gatos fazem coisas na natureza, felinos são assim, caninos são assim, tem um instinto ali mais de proteção, não sei o que lá tal, mas se é alguma coisa, gente, é batata, às vezes tem muita coisa que a gente não enxerga, eu ansiosa, imagina, não sei o que lá tal, não percebe, mas olha ali, porque animais não foram feitos, tá? Que nem a gente, inclusive o nosso corpo, não foi feito para ter ansiedade, dor, frustração, esperar. Isso são construtos da nossa mente, tá? Então, olha para isso, que nem a Aline trouxe lindamente aqui, olha para o que eles estão mostrando e apresentando e falou, ok, onde tem isso aqui? Onde que eu tô projetando isso neles? E é meu, assim, e pode ser de outra pessoa da casa, pode ser do vizinho, que eles estão percebendo. Às vezes eles brigam aqui em casa, é briga de vizinho que tá rolando aqui, que eles só estão me trazendo uma informação, não é nem certo nem errado. Eu falo assim, é daqui? É do vizinho? E eles param quando eles deram informação. Tá? Que isso já é uma coisa um pouquinho mais para frente, mas é só informação. Então, olha para isso e se trabalha. Maravilha. Tem um comentário da Daisy que diz que a irmã dela tem uma cachorra e não passa a noite fora porque ela não come. Então, coloca a cachorra como uma desculpa. É exatamente isso, assim, né? A gente tende a colocar os animaizinhos como uma desculpa para não olhar para as nossas questões, né? Mas será que se sua irmã e você até que está contando isso pra gente não tivesse o ponto de vista de quando ela fica fome ela não come, quando ela fica fora ela não come, será que ela não comeria mesmo? Né? E uma outra questão assim, ó, talvez tá tudo bem também ela estar nesse processo. Talvez é o processo que ela precisa nesse momento, né? Então, daqui a pouco, que nem assim, ela falou da irmã, né? Então, se fosse com a minha irmã, por exemplo, também não invalida esse sentimento dela, né? Mostra caminhos para ela tentar resolver isso, se isso está pesado para ela também, né? Porque muitas vezes também a gente julga que o outro faz alguma coisa errada, quando que na verdade é só o processo dele, ok, ela quer ficar em casa, ela usa o pet como desculpa, mas e tá tudo no certo. caminho O pet foi de para ela evolução e dela, sabia. O pet né? sabia, Então, gente. Eles sabem quando vem para as nossas casas, eles sabem quem é a pessoa que eles estão escolhendo. Então, de repente, o presente ali é para ela ver isso daí, não sei o que, e não tem problema nenhum ficar dentro da então casa dela. tem que ver se isso é um desconforto para ela, se isso, que nem para mim, era um desconforto para mim. Eu queria sair, eu queria passear, eu queria, né? E então eu tive que me trabalhar. Então, quando Sim. chegar o momento também, né, da irmã ali olhar para essas questões, tudo vai fluir, né? Tenho certeza disso. E a gente fala, obrigada por ter trazido isso, Aline, porque a gente olhar o jeito que a gente é com o nosso bichano não é como eu sou com o Cookie, Bambini e Belita, não é como a Aline é com a Mora. Como a Ana Com Karina é com a certeza. Gaia, com você com a sua Yorkshire, não é. Cada um é diferente, cada animalzinho é diferente, tá? E são situações diferentes. Então, assim, e às vezes, pra gente, a gente vai olhar pro outro e falar, ai, poderia estar fazendo isso, ai, poderia estar fazendo. Ai, é errado dormir dentro de casa. Olha pra você. Olha para você. Vamos parar de olhar para o outro e começar a parar de julgar o coleguinha com o que a gente acha que é certo, gente. Aqui, inclusive, a gente está para trazer clareza para olhar para isso. Se isso te irrita, ótimo, usa a seu favor. Olha, fala assim, tem algum lugar que eu faço isso? Porque se você está julgando, tem alguma coisa no seu mundo te falando sobre essa situação. Senão você não ia enxergar aquilo no outro. Tá? Então, olha para você. O que é que aquilo mexe com você? Aonde na sua vida você tem esse apego? Tá? Que você já fez isso, pode também ser de outras vidas também, que também está trazendo ali. Se está mexendo para você, usa isso a seu favor. Olha para você. E deixa a irmã, mãe, pai, filho, seja lá quem for, se te pedirem contribuição, talvez você fale alguma coisa. Se não falarem nada, trabalha você. Tem um comentário aqui da Beth que ela diz assim, que ela é de Brasília. Bom dia, Beth. Minha gatinha fez tratamento para linfoma intestinal. Há 4 meses ela se encontra em estabilidade. Uhum. Não pode melhorar.
tenho vontade de passar mais tempo fora de casa, num passeio mais longo, porém fico receosa. É isso que a gente estava comentando, né? Então, agora que a gatinha está em estabilidade, tá bem, que tal olhar para você, né? Trabalhar esse seu apego, essa sua, quem sabe, vontade de ir adiante, né? E fazer as coisas que você pode agora, deixando a gatinha sem ter esse peso, né? E eu vou trazer para você, Beth, uma contribuição do meu gato, tá? Não é do vizinho, tá? É do meu gato, da minha vida e recente, tá? Não tô falando que é você e a sua gata aqui. Eu vou trazer uma situação minha para ver o que vem ali para você. E cada um, por favor, gente, sempre venha o que é leve e o que é pesado para vocês, tá? Se contrair alguma coisa, desencana, não é para você, tá? Se expandir alguma coisa no seu mundo, fala assim, o que tem aqui para mim, tá? O Cookie, meu negão delicioso, meu primeiro gato, eu tô com ele há 11 anos, e ele faz acho que 1 ano, alguma coisa assim, ele começou a apresentar coisas no corpinho dele e tal, e ele faz tratamento hoje, ele tá fazendo bastante tratamento para parte gastrointestinal dele. Ai, Silvia, mas você tem todas as ferramentas, trabalha com isso, conversa com eles. Não significa que eles vão deixar de trazer coisas ali no corpinho, comportamentos, não sei o que tal. Nossa, gente, não significa que você vai ter uma marionete, tá? Mas você tem ferramentas para olhar para isso e trazer facilidade. Foi literalmente o que a Aline trouxe aqui nessa live, nessa conversa da gente, tá? Para a gente ter coisas e poder ter mais facilidade com tudo isso. Fácil? Não, faz um tratamento. Ele tem que enfiar coisa, e a gente sabe, né? Tem um monte de meme de gato ali que é brincar de Hércules, né? Dando o comprimido para gato. E nem precisa ser também, porque se o seu ponto de vista vai criar também, tá? Então, são vários remédios que eu dou para ele. É um tratamento, tem que fazer ultrassonografia de vez em quando, que ele odeia, obviamente, não sei o que, não sei o que tal. E daí teve um dia que eu estava numa das classes grandonas que eu faço, tal, de certificação minha, onde Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, que trouxe o livro, gente, tenham esse livro, tá? Conversando com os Animais, tá? Em português, lindo, lindo, lindo. Para mim, uma bíblia. Ele que trouxe essa especialidade para o mundo. E ele foi nos 5 minutos ali finais, ali, a Aline sabe dessa história. Eu já estava passando por tratamento com cookie nos canais, sempre usando ferramenta. Não posso ter projeção, expectativa, não preciso, mas ainda tinha algo muito contraído no meu mundo ali de que eu não podia julgá-lo por essa escolha que ele estava e não achava que era legal e ainda tinha julgamento de que era errado o que estava acontecendo, tá? Que isso que ele criou no corpinho dele era errado. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria dizer para mim que eu estava julgando como errado. Porque eu tenho as ferramentas, eu não sei o quê, não sei o que lá, imagina, julgar o meu gato, eu não julgo o meu gato, não sei o que, não sei o que lá, tal. E daí Gary Douglas, nessa classe, virou, ele tem muitos cavalos, ele fala tudo que ele aprendeu com os cavalos, e ele fala assim, acabei de saber que o meu cavalo tá com câncer. E eu tô puto. Quando ele falou isso, gente, meu corpo derramou. Eu falei assim, cara, eu tô puta com o Cookie. Eu tô puta com ele. Eu não tô feliz com o que ele escolheu. De ter tratamento, ter que fazer ultrassonografia. É um saco isso. Não tô feliz com isso. E daí eu consegui olhar para isso com assim, puta, eu ainda tô julgando ele. De estar fazendo algo que não é o certo. Trazer uma coisa que nessa realidade é uma doença, não sei o quê, não sei o que, tem que dar remédio, tem que não sei o quê. Tô puta com ele. E nesse dia eu olhei para ele e falei, desculpa, eu ainda tô te julgando. Eu sinto muitíssimo, porque tudo que você tá fazendo é escolha sua. Sim, gente, falando com meu gato assim, tá? Louca desse tipo. E eu sinto muitíssimo por ainda estar te julgando. Eu tô aqui por você. O que você requer de mim? E soltei, puta mesmo. Não preciso estar feliz, que é exatamente isso, essa live, gente. Eu não preciso estar feliz com o que está sendo apresentado ali. Gente, nesse dia, o Cookie começou a melhorar. Continuamos o tratamento, tá fazendo ainda bastante coisa, mas mudou completamente. Você saiu do controle. De querer consertá-lo.
de julgar que ele realmente precisava de um conserto, né? Quando que, na E, tipo, verdade, de que eu não posso sair de novo, né? Que a gente tá falando, não posso sair de casa porque eu tenho que cuidar dele. Ninguém sabe dar remédio, que nem eu, não sei o que, nos tal, que é uma prisão para eles também. Né? E tem ah, várias pessoas que eu posso convidar. Aqui tem minha vizinha que já teve gatinha ali com problemas, os que ela sabe cuidar muito bem, porque isso foi o Cook, inclusive, que trouxe essa vizinha aqui para cuidar dele, não sei o que, nos tal. E o quanto eu parei ali, eu falei assim, cara, é exatamente isso que a Aline trouxe. Eu saí do controle. Ele tem isso? Apresenta isso? Sim. Toma remédio? Vai fazendo lugar? Sim. O que eu posso ser aqui para ele? percebe que o que a Sil trouxe, ela não, em nenhum momento, inclusive ela até chorou aqui com a gente, né? Eu só não tô chorando porque eu acho que eu tô dopada. Tô fora do corpo. Mas assim, a gente vai sentir, a gente vai chorar. Isso não é errado em forma alguma. E é Isso nesse aliviou para momento, ele quando eu me permiti chorar e sentir. é isso aí. A gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai esbravejar. Mas quando a gente solta, e como a Sil falou, sai do controle e do julgamento, tudo começa a ficar mais leve e não entra naquele desespero, porque existem muitas vezes que chegam aqui para nós e dizem, eu não consigo mais, eu tô desesperada, eu não aguento ver eles assim. E aí que tá, não é invalidar esse sentimento, é De jeito. sentir, é realmente sentir, é pôr para fora, é extravasar, mas não se deixar consumir, não deixar uma bola de neve se formar. E aí a mente faz tudo aquilo, aquelas mil e uma histórias que ela E cria, daí né? eles vão ficar piores mesmo, porque daí você vai contrair todo o seu corpo. Lembra que a gente falou aqui? Vai trazer um monte de projeção e expectativa, e daí eles vão piorar por você. Né? Perguntaram aqui, mas a doença deles é uma escolha? Ah, lindinha. Nem tinha visto aqui onde tá. A Jaque. Aqui, da Jaque. Jaque, vamos lá. Isso serve para o nosso corpo. Lembra que a gente falou aqui no começo que a gente também é um animal? Os nossos corpos, o corpo dos animais, trazem informações, trazem uma comunicação. Qualquer coisa, tá? Então, assim, vou trazer uma coisa da minha mãe, tá, gente? Que foi lindo, 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 porque é bem didático. Eu não vou trazer do Cook mesmo, que também é bem didático. Eu deixo muito claro para eles que quando, principalmente animal, não fala, tô com dor, tô com não sei o que, não sei o que tal, eles não falam, né, gente? Se a gente não tiver muito presente ali, pode ser que a gente não perceba. Então eu deixo muito claro para eles que se eles tiverem alguma coisa que precisa levar no veterinário, para deixar claro para mim. Como que isso vai vir? Só Deus sabe, tá? Eu vou contar do Cook aqui, que foi como eu descobri que ele precisava desse tratamento. Ele, um belo dia, gente, gato, a maioria, existem casos de casos, tá? Mas a maioria deles, a grande maioria, faz cocô e xixi na areia. Faz cocô e xixi na areia e geralmente eles cobrem tudo ali, porque é como eles funcionam, para não deixar o cheiro, porque por causa de predadores, não sei o que, não sei o que tal, tem uma funcionalidade ali. E os meus têm pavor de fazer fora da caixa, tem toque ali. Eles são extremamente ali meticulosos ali com a caixa de areia. O Cookie, um belo dia, fez cocô no meio da sala. Tipo, tudo bom, querida. E fez ali, tinha uma gosminha, não sei o que, não sei o que tal. Eu olhei para aquilo e falei, tem alguma coisa aqui. Isso não é um cocô normal, né? E fui olhar, daí fui atrás de contribuição, fazendo perguntas ali, quem que ia contribuir, no tal. E, teoricamente, era como se fosse uma giardia ali, que era a gosminha ali no cocô, não sei o que, que é um vermezinho ali que teria que tomar alguns cuidados, não sei o que lá tal. E começamos a olhar para isso como se fosse giardia. Por causa disso daí que aconteceu, eu acabei levando ele numa clínica, onde ele fez exames de sangue, fez o exame lá para ver vermes e parasitas, não sei o que lá tal, e fez uma ultrassonografia para ver se tinha alguma outra coisa nos caras. Na ultrassonografia, a pessoa acabou vendo ali que tinha um negócio do gastrointestinal que é assintomático, pelo menos pra gente ali, né? Teoricamente, pra gente não tem como perceber ali, né? Se não fosse a ultrassonografia. O de vermes e parasitas veio zerado, não tinha absolutamente nada.
tá? A gente cuidou, não sei o que tal, mas ele criou uma coisa ali que desce para eu ver, para que levasse para tomar outros cuidados com o corpinho dele, para descobrir o que verdadeiramente era, tá? Isso era aí que tá. Eu sei que eu tô um pouquinho longe do que você perguntou e agora vem, tá? Isso era uma comunicação. O nosso corpo traz comunicações. Na hora que eu olho um relatório da ultrassonografia ou o diagnóstico ali e me falam, ele tem problema de Schwann-Lange, de gastrointestinal. Na hora que eu falo, ele tem um problema, eu compro a ideia de que ele tem um problema de gastrointestinal. O que antes era só algo ali que ele criou no corpo dele para me trazer alguma informação. Pode ser da terra, pode ser uma cura minha, pode ser uma cura dos meus pais, pode ser tanta coisa que ele está fazendo ali com o corpinho. Na hora que eu compro isso como um rótulo e começo a projetar isso nele, ele traz como um problema. Então, primeiro vem uma comunicação do corpo, pode ser através de doenças, de problemas no ciclo tal, de comportamento, de um monte de coisa. Na hora que você compra isso, você torna isso sólido e o que era só uma comunicação vai ser algo a mais ali, vai ser uma doença. Eu nunca falei que o Cookie está doente, eu nunca falei que ele tem doença, eu falo que ele traz comunicação no corpo dele. E ele continua, tá 1 ano fazendo isso. Tá? Várias coisas ele já mudou. Tá? Tem algumas coisas que ele ainda está trazendo. E é uma escolha dele. O ser dele são 2 entidades, gente. É o serzinho, o ser infinito, que tem um corpinho ali. O ser escolhe alguma coisa e traz para o corpo. E a gente cuida do corpinho. E a gente não tem como saber o porquê, ou qual o motivo, E ou não o é que necessário. trouxe isso. E não é, talvez, no primeiro momento que a gente vá perceber, né? Mas Talvez a sempre gente nunca saiba. nunca saiba, mas sempre tem uma contribuição. E a Jaque mesmo que perguntou sobre essa questão, né? Ela colocou aqui que ela se revolta Eu tô muito por vendo eles isso agora. precisarem passar pelas doenças e o porquê, né? Aí ela coloca o porquê que eles estão passando por isso. Então, realmente, a gente chega nesse ponto que a gente fica pé da Frustrado, vida puto. e sim, a gente vai ficar assim nesse sentimento, mas tem que ter uma consciência nossa para melhorarmos em nós e vermos neles a força que eles têm, a capacidade que eles têm de superar isso, de Eles podem regenerar o corpinho. transformar. E Eles podem não podem. transformar, depende da escolha deles. A gente vai chamar de mágica, milagre, mas existe. Quantos casos a gente já viu que existe, né? Então, quando a gente só olha para eles com essa dor, e aí que eu acho que a gente até pode entrar no assunto que eu queria muito falar, né? Qual é a diferença de dor e sofrimento? Meu animalzinho está sofrendo. Eu queria Será? só, antes de mais nada, Aline, segura isso daí, por favor. Da Tá Jaque mesmo, anotado. que isso é importantíssimo aqui, ó. Não vejo dessa Tá. forma, me revolto por eles precisarem passar por doenças. É... Jaque, que contribuição você está sendo para eles com a sua revolta? O que isso está criando para eles? Você estar revoltada com tudo que a gente falou até agora aqui. E não é não ficar revoltada, eu também fico puta. Tá? Que nem a gente tá falando aqui, eu sinto, vocês viram eu chorando e choro mesmo. Ele tá ótimo, tá, gente? Eu continuo sempre que trago ali, porque eu trago, inclusive, tudo que ele tá trazendo é para me tornar uma facilitadora melhor. Que se ele não estivesse passando por tudo isso, talvez eu não estivesse aprendendo tanto sobre corpos ali e tudo que ele tá trazendo. É um puta presente, tá? Fico feliz? Não, não fico feliz. Só que essa energia da revolta ali pode estar criando mais pro corpinho de todos esses animais com os quais você está revoltada. Tá? Então, só se pergunta, tá? O que isso está criando? E agora, olha para você. Se você estivesse passando por alguma coisa e tivesse pessoas revoltadas com o que você está passando, em vez de falar assim, cara, que contribuição eu posso ter para você? Ai, Jaqueline, você está doente? Que absurdo! Você podia estar escolhendo uma coisa totalmente diferente. Ai, para que passar por isso? Que horror! Fico revoltada com você, Jaqueline. Você está passando com isso.
Como que você se sentiria com isso? O que isso está criando? Então, assim, a gente acha que é contribuição, a gente ficar revoltado por eles, eu não sei o que lá tal. E eles têm tanto para ensinar pra gente sobre isso. Eles não têm ponto de vista nenhum deles estarem passando por qualquer coisa. Eles têm intensidades no corpinho deles, que é o que a Aline acabou de trazer ali, entre sofrimento e dor, tá? Eles têm intensidades no corpo deles, só que eles não têm julgamento de que isso é certo ou errado. Eles passam ali, e se você vê na natureza, na natureza, eles ficam mais sozinhos, porque eles sabem que o corpo deles não foi feito para sofrer e ter essas coisas. Então, eles passam um tempo isolados ali, eles comem coisa que eles sabem que vai contribuir para o corpo deles, não sei o que lá tal, para regenerar. Na natureza não tem veterinário, galera. Não tem a queridinha dando remédio na boca. E eles se viram na natureza ou eles soltam do corpo. Quando não tá mais funcionando. Tá? Então, assim, quando eles entram na nossa casa, é para contribuir com alguma coisa. E não é errado ter sentimento e emoções. É pra gente olhar para isso e tipo assim, ok, tô puta com isso. Ó, percebe a energia de quando eu falo que eu tô puta com o Cookie? Tem alguma dor aí, dor de julgamento? Eu tô puta com ele, ele sabe que eu tô puta com ele. Mas não tem. Você tá errado. Eu tô certa, porque você não deveria ter isso. Para você estar certa, para você colocar nesse patamar de que o que eles estão fazendo é errado, você está se colocando num patamar que você sabe melhor que eles e invalidando toda a escolha deles. E o que mais é possível? Eu já quero deixar aqui pedir para quem está assistindo ao vivo e também quem vai assistir depois no gravado, para deixar aqui nos comentários se gostaria que a gente fizesse mais alguma live para falar sobre outras questões que estão surgindo também Tem durante esse bastante coisa momento. mesmo que eu tô adorando. Porque, por exemplo, assim, a Jaque, ela, se eu não me engano, ela é protetora também, né? Ela acolhe animais de rua e tudo mais. E é um trabalho lindo que ela faz. Então, a gente poderia também falar numa próxima live por que que ela também está atraindo tantos casos assim, porque também Ótimo. a gente pode Excelente. atrair. E a gente pode fazer numa próxima live também falar sobre o porquê que esses animaizinhos não estão querendo sair do seu corpinho e soltar, né? O que que tem, que apego que tem aí que está mantendo eles. Mas isso é para uma próxima. Uma Comente próxima. aqui se você gostaria que a gente fizesse mais lives. E eu E tenho certeza aí, que eu vou deixar desencanada aqui, porque a Aline é super organizada, já tá anotando tudo, gente. Pode ficar tranquilo. né? A Nanda, a Fer, querida, colocou uma mensagem assim, que a Sil deu o depoimento sobre o cookie e me julgando e controle, o gato pula na frente e pede carinho bem na hora, querida. Obrigada, Fer, por estar aqui com a gente. Adoro, gente. O pessoal está colocando assim que sim, que gostaria, que é óbvio que gostaria, que estão adorando a live, estão aprendendo muito. Ai, que legal que isso está Ih, agora acontecendo. parou mesmo. Eu tava vendo os comentários, agora parou mesmo. Esses daí eu já não vi. Tem uma outra pergunta também que saiu sobre eutanásia, tá? Então eu também vou deixar aqui anotadinho para uma próxima, que foge um pouco do assunto que a gente está tratando hoje, mas também é Ele não interessante vai a gente longe. conversar. Senão a gente vai longe e já estamos fechando uma hora de live, né? Eu ainda não trouxe o assunto que eu quero falar, que é sobre a dor e o sofrimento. A Vamos gente lá. olha para os animaizinhos, às vezes com alguma dificuldade, e a gente diz, meu Deus, ele está sofrendo. Quanto sofrimento! Eu vou, né, falar um exemplo meu, que eu acompanho uma cachorrinha que está fazendo dieta porque precisa emagrecer, né? Nossa, ela está sofrendo porque ela não pode mais comer. Será? Então, eu queria que a Sil trouxesse um pouquinho de consciência sobre isso, a diferença entre dor e sofrimento. Se os animais realmente sofrem, né? Ou se seria talvez só um processo de dor. Vamos lá. E qual a diferença disso? Na verdade, eu vou falar até da dor, inclusive. Não é que não existe dor, existe, tá? Existe dor.
Só que a gente falar que é dor, na verdade, já é um julgamento. O nosso corpo, ele vai trazer várias informações, como eu disse para vocês, e pode ser intenso. Pode vir ali com certas intensidades, porque tá tendo mudança, tá tendo alguma coisa ali que tem que modificar no corpo, e vai trazer, sim, intensidades, é como funciona. Às vezes mais, às vezes menos, tá? Mas o corpo tem que passar por algumas coisas ali para ter mudança, seja lá qual for, tá? Mudança para o que você chama de bom, de ruim, tal. Vai ter uma certa ali. O nosso corpo, a gente é espaço, só que o nosso corpo tem uma certa densidade que vai mostrar que a gente parece, inclusive, sólido, tá? Mas é uma densidade diferente do nosso corpo. E quando tem mudança, vai mexer nessas moléculas ali e pode trazer intensidades. E para os animais, eles veem exatamente isso, como intensidades e coisa que eles estão passando no corpo deles, tá? Chamar de dor já é um julgamento. Você já está julgando como ruim, tá? Quando, na verdade, no mundo dos animais, no reino animal, isso não existe, é só uma intensidade que eles estão passando. Já você chamar de dor, já está criando dor, tá? Sofrimento, inclusive, é uma emoção, é que existe dor, então vou sofrer, tá? Que é praticamente uma consequência ali da dor, né? A gente sofre porque tem dores, a gente sofre porque está acontecendo alguma coisa ruim, né? Senão a gente ficaria feliz se fosse uma coisa boa, tá? Então, assim, quando você diz, primeira coisa, já vamos antes ali, quando você diz que ele tá com dor, tá? Se para também, porque o que a gente fala cria, tá? Materializa, tá, gente? Literalmente, qualquer energia é materializada com pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Você acaba atualizando para você a dor, tá? E pro animalzinho. Não é só pro animalzinho, não, tá? É para você e pro animal. E o sofrimento que é normalmente seu pode ser, sim. E é muito engraçado, porque é tão para explicar isso, porque assim, não que eles não tenham sentimentos e emoções, tá, gente? Eles têm sim, tá? Mas o sofrimento é um construto que não existe no mundo animal. E daí quando você fala, ele tá depressivo, ele tá não sei o quê, o animal ele começa a ficar parado ali, ele começa a ficar como se tivesse depressivo mesmo, porque é o que... ele tá sofrendo, ele não sei o quê, ele tá não sei o quê. Você tá criando isso nele e ele vai começar a ter um comportamento de sofrimento ali para os nossos olhos, para dar pra gente o que a gente tá acreditando que ele tem. Tá? Gente, é muito importante. Se você tá aqui nessa live com a gente, você sabe que você pode ser uma contribuição e que pode ser mais fácil. De novo, pode ser que ele tenha intensidades, está trazendo coisa, tenha que passar por tratamento, tá? Não é certo, não é errado, é o que está acontecendo. E como que vocês podem ser mais facilidade com tudo isso? Um para o outro, tá? Não é só você facilitar para o animalzinho, ele também está facilitando com você ali, recebendo do tratamento e tudo mais. E se você comunicar com ele, você vai achar o melhor veterinário que vai ser a maior contribuição para ele. Que talvez não seja o veterinário que você acha que sempre cuidou dele. Talvez nesse momento ele peça por um tratamento diferente. Ele peça por um floral, ele peça por uma alopatia, ele peça por uma cirurgia. Dependendo, e nada é certo, nada é errado. O que está acontecendo? E se eu não precisasse sofrer? Quanto que eu estou me entretendo com o sofrimento, em vez de olhar o que eu poderia ser aqui com o meu animalzinho? Como poderia melhorar tudo isso? Como pode melhorar tudo isso? O que você requer de mim? O que você requer de mim? O que eu posso ser para você? Eu sou a pessoa que contrata o veterinário, que paga o veterinário, que chama o veterinário para vir aqui para casa. Então, o que eu posso ser para você que, em vez de ficar colocando a minha energia no sofrimento, eu poderia estar colocando a energia no como pode melhorar isso tudo? O que eu posso ser para você? Que contribuição eu posso ser para você e para o seu corpo? E, de novo, vai sofrer? Vai ficar puta? Vai chorar? Vai.
E não se julga por estar passando por isso, não julga o seu animal por estar passando por isso, é só o que está acontecendo. E sim, a gente vai sentir porque a gente adora esses bichanos, não tem como. Ó, só de falar que eu vou chorar de novo. E a gente pode escolher sair desse sofrimento, né? Olhar para eles com a força que eles têm, com a capacidade que eles têm de regeneração, deixar esse sofrimento que é nosso, que é da nossa mente, né? Passar por nós, fluir para encontrar caminhos de possibilidades para melhorar tudo isso, né? E tem, gente, tem tanta ferramenta hoje em dia. Eu tô falando aqui de access, de conversando com os animais, existem. Nossa, eu não sei dizer quantas ferramentas que existem ali. E aquelas que a gente nem imagina que existem. Que nem precisaria existir todas essas, inclusive, para falar a verdade. E que os nossos corpos são mágicos. A Aline mesmo, ela trabalha com reiki, ela trabalha com biomagnetismo, ela trabalha com trocentas outras ferramentas. Eu trabalho com mais um monte de ferramenta ali. Qual você requer agora? Com mesa quântica? O que você requer aqui de mim agora? E é muito engraçado porque o que chega de gente fala assim, se eu não sei, eu tava pensando no cookie ali, posso fazer tal uma mesa Shuram Lambs? A Aline mesmo falou assim, se eu posso fazer logo lá no começo, ela virou para mim e falou assim, se eu posso fazer uma mesa de biomagnetismo pro cookie? Eu falei, amor, a pergunta para ele. Se ele quiser. Geralmente ele recebe muito cookie, ele não é besta não, e se não tiver precisando, ele não vai receber, mas ele não vai deixar ali, tipo assim, ele não vai falar pra mim, fazer, não faz porque eu não tô afim, tá? É muito engraçado, se não tiver nada pra cuidar ali, não vai acontecer nada, tá? E ela fez, foi muito engraçado, que ela falou, nossa, se veio isso, veio aquilo, não sei o que, tal, que ela ia me passando ali, as coisas tal, e eu só olhava pra ele e falei assim, você é muito puto, né? Você, olha, você pra receber, me ensina a receber que nem você, não sei o que tal. Então, assim, eles vão comunicar com a gente, eles não têm português, eles vão comunicar com a gente energeticamente com o corpinho deles. E cabe a gente fazer uma escolha do que vai criar mais pra gente. E para o nosso bichano. A Ana Karina colocou que a Gaia tá solta no jardim da frente, porque ela soltou um pouquinho o controle ouvindo a gente e tá confiando que a Gaia vai se divertir. A Gaia tá se divertindo muito. Gaia... E a Débora colocou que o Oliver, com a pata, abriu a live. Então, tá escrito aí, é uma comprovação do que a gente está dizendo, que eles têm escolha, eles podem escolher. Débora, minha querida, gratidão por estar aqui com toda a sua turma também. A gente só para finalizar aqui, Aline, só para você falou que da escolha, sim, eles têm escolha, eles que trazem isso, e do mesmo jeito que eles escolhem trazer isso para o corpinho deles, eles escolhem tirar também quando for o caso, ou continuar com aquilo. Depende de cada situação, de cada animalzinho. Eu não vou nunca falar para vocês tal coisa, porque cada um é diferente e cada um requer um olhar ali assim, e tem que ver a situação do tutor, tem que ver o que vocês estão passando. Então, por favor, gente, nunca olhem no Google o que aquilo significa, porque vai trazer o quê? Um monte de projeção, expectativa, que pode não ser verdade ali. Tá? Então, assim, vai trazer mais coisa ali. Ó, faça perguntas para o seu animalzinho. O que é isso? O que você está me mostrando? É sobre mim? É da Terra? E daí tem um monte de coisa que pode ser feita, que pode ser muito mais facilidade para você, como tutora, e para o seu animalzinho. Existem 500 milhões de ferramentas. Ir no veterinário e tomar alopático não é errado. Queria deixar bem claro. Tá? A gente tem 527 milhões de ferramentas energéticas que podem contribuir, tá? E agregar, tá? Tem muitos casos que não precisa ir no veterinário, tá? Tem casos que precisa. Por favor, fiquem presentes e façam perguntas. Nada é errado. Você tem tanta... vai ter que fazer uma cirurgia? Se é o que o corpo dele requer, eu vou fazer cirurgia. Mas eu vou conversar com ele. Um outro assunto que a gente pode falar numa próxima live é que, aí eu não tenho condições de bancar essa veterinária. Vamos pedir para os nossos animais ajudarem a contribuir com isso? Tema para a próxima live, estou anotando.
Pessoal, se vocês querem que a gente faça mais lives por aqui com a Sil Zanata, por favor, deixem nos comentários. Tem que A gente pedir já para receber, gente. tem que pedir para receber. A gente já passou de 1 hora aqui de conversa, tá muito gostoso. E nós não respondemos todas as perguntas que eu tinha planejado, né? Porque, né? Eu tinha A gente, certeza que foi. a gente já sabia que seria assim, mas já deixamos um gostinho aí de quero mais para quem sabe isso expandir, né? Muito mais, além do que a gente está imaginando. Então, eu queria agradecer a todos que participaram aqui e pedir para a Sil falar novamente qual o seu canal, se quer comentar algum próximo workshop que vai ter, alguma próxima classe, já deixar o convite para todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir depois, fica à vontade. Hoje eu não tenho nenhuma classe ainda marcada de animais. Eu costumo fazer introduções, eu faço introduções, inclusive, de animais com dinheiro, animais de negócios, animais e entidades. A Amora sabe muito bem do que eu tô falando, inclusive. Muito Ela bem. sabe. Tá para sair um de animais e relacionamentos, onde a gente faz do animalzinho o nosso relacionamento primário ali também. Tenho classes de 2 dias ou de 4 chamadas ali, com material, tem um monte de coisa ali que eu facilito. Hoje eu não tenho nada marcado, eu ainda estou trabalhando nas minhas próximas criações. Trabalho também com pessoas, gente, não sei o que vai com outras coisas, e classes de entidades também. Aqui, se vocês entrarem no meu... Só começarem a me seguir aqui, quando vocês entram no meu link, na minha carinha ali, que é @universo_silzanata, você tem ali o link para minha Linktree. No meu canal do YouTube, gente, eu tenho uma playlist gigante com vídeos de consciência animal, tá? Que vocês podem, só de vocês assistirem tudo isso já vai trazer bastante coisa para vocês. Eu trago muita coisa ali, tem degustações, tem um monte de coisa, então é só entrar no meu canal do YouTube que vai ter lá já essas informações. Tem o meu site, tem todas as informações ali e contato, inclusive, se vocês quiserem marcar a sessão, tem uma parte de atendimentos onde eu começo até com animais e depois eu vou para pessoas, porque realmente os animais estão falando e cada vez mais alto, meus amores, tem um porquê. Eles estão chamando a nossa atenção. Então a gente pode escolher sofrer, se frustrar, ficar puto que eles estão sofrendo, ou a gente pode escutar o que eles realmente estão trazendo de informação pra gente e ser a contribuição. Então agora é a nossa escolha a partir daqui. E qual que é a sua escolha? Ai, que incrível! Gratidão, Sil. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu realmente fiquei muito, muito honrada. E espero que a gente possa criar mais algumas oportunidades como essa. Gratidão a cada Mais um de de que vocês. disponível para vocês, amores. Eu escolho realmente colocar no mundo tudo isso e trazer realmente clareza para vocês. Isso daqui é um mini workshop já e tem muito mais que a gente pode falar sobre os animais para trazer muito mais contribuição para eles. E se você está aqui, você sabe que você pode ser essa contribuição. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Aline, sua linda! Que já fez a classe de praticante de conversando com os animais, ela já fez a classe, e uma querida, uma puta contribuição para os animais e para todo mundo aqui. Então, obrigada mesmo pelo convite. Estou disponível para fazer outras lives e o que mais é possível, gente. Gratidão, gente. Nós vamos encerrar por aqui, mas já deixando esse gostinho de quero mais. Então, por favor, se você sentir no seu coração que essa live pode contribuir com mais pessoas, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Aquelas pessoas que você já ouviu falando sobre esses temas que a gente trouxe aqui, quem sabe pode ser uma contribuição para cada um. E vai ficar tá? gravado aqui no da Aline e coloca como colaboradora, tá ali, vai ficar no meu canal também, vai para o YouTube depois também como contribuição ali nessa playlist de animais, porque esse é o intuito, gente, a gente contribui mesmo. E o que mais é possível? E que já está disponível agora. Yes! Gratidão, gente. Um beijo para todos. Um beijo no Cookie, na Bambina, na Belita. Na Amora, amo e vocês. todos os animaizinhos que estão aqui com a gente. Até mais, pessoal. A gente se vê por aí. Tchau.